boa noite. Então, hoje é o terceiro dia do nosso evento, a Educação Socioemocional e a BNCC. E hoje nós vamos falar sobre o cérebro, né? O cérebro é o responsável por tudo que acontece, por todas as emoções que nós temos, tudo acontece a nível cerebral, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro. Vamos encerrar. Boa noite, Betânia. Nós vamos encerrar o nosso evento tentando entender um pouquinho mais sobre o que acontece com o nosso aluno, né? Porque a gente fala sobre comportamento, que cada aluno é de um jeito, cada um vem de uma família totalmente diferente. Mas será que é só isso? Como que acontece isso no cérebro desse aluno? Que a partir daí nós podemos identificar se há algum problema, se há alguma coisa que tenha que ser ajustada, né? Porque nós sabemos que todos aprendem, cada um aprende de uma forma, todos nós somos assim, uns são mais visuais, os outros mais auditivos, outros são gostam de copiar, os outros gostam de fazer para poder aprender de forma efetiva. Boa noite, Marta. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou me apresentar para vocês, que tem ex-alunas queridas, amigos queridos que, né, estão participando do evento, mas nem todo mundo me conhece. Eu sou professora de educação física, sou pedagoga, sou especialista em psicomotricidade, neuropsicopedagogia, sou mestranda do curso do CMPDI da UF, né, de Diversidade e Inclusão. Comecei, né, com a ideia da Miller Connect para conseguir levar conhecimento, dividir um pouquinho do que eu sei, né, eu aprendo, para eu passar para vocês, é sinal que eu fiz bastante coisa, estudei bastante, fiz muitos cursos de outros profissionais, e eu tento juntar tudo aquilo que foi importante para mim, que eu achei relevante para o meu trabalho, para a minha prática, e tento trazer para vocês, né, para outras pessoas que de repente não tem tanto tempo assim, porque a vida é muito corrida, a gente realmente faz muita coisa. E eu sou assim, apaixonada pela educação, né? Tenho 3 filhos, já tenho uma netinha e cada vez mais eu quero aprender mais. E eu sempre falo que se a informação ficar só pra gente, o conhecimento só pra gente, de nada vai valer, né? O importante é que a gente consiga compartilhar esse conhecimento, e quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais pessoas podem ajudar, podem transformar. Não sei se vocês são igual a mim. Boa noite, Anderson. Se vocês são iguais a mim, né, que querem mudar o mundo, a gente tem essa ideia, né, que a educação não muda o mundo, a educação transforma as pessoas, e eu acredito nisso. Tenho um trabalho com autistas que eu amo, que é a minha paixão, e tem muita coisa para contar para vocês. Esse evento é o primeiro online, né, da Miller Connect. Eu faço muitos eventos aqui em Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, mas aqui na região dos Lagos, Rio de Janeiro. Eu gosto desse contato com o público, com as pessoas, né, da gente trocar. Fica uma coisa bem mais leve, bem mais verdadeira, porque as pessoas estão conseguindo também falar um pouquinho da sua experiência e acaba sendo muito rico o encontro. Mas é o primeiro online, acredito, espero que de outros, né? Tenho muita, como eu falei, muita coisa para contar para vocês. A cada dia a gente aprende mais coisas, a gente passa por situações que a gente quer contar para os outros, né? Olha o que eu aprendi, como eu consegui fazer, ou como uma outra pessoa me disse que daria certo e deu mesmo, ou não deu certo. Então eu gosto muito de compartilhar essas informações, compartilhar esse conhecimento. Tá? Então espero que hoje seja fechado, né, o nosso evento com chave de ouro. Espero que o assunto que a gente vai tratar hoje seja relevante, que traga boa noite, Francisca, que traga, realmente agregue, né, mais ainda ao que vocês já têm de prática e de experiência. Tá? Então,
Fiquem aqui com a gente. Eu não sei a hora que a gente vai terminar, vamos ver. Tem os slides para apresentar para vocês. Qualquer coisa podem perguntar, que eu estou com o chat aqui do lado, tá? Perguntou, eu vou tentar responder na medida do possível. Então, eu vou começar a nossa apresentação. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, vamos lá. Então, hoje eu separei para vocês o assunto cérebro e as emoções. Eu, como neuropsicopedagoga, eu gosto de estudar o cérebro, é aquilo que me encanta, porque é o cérebro, né? É onde acontece tudo, nem tem muito o que falar, e a gente precisa, é complexo, tem determinados nomes que a gente não grava, então não vai ser dessa forma, vai ser uma forma leve. Eu vou trazer para vocês, boa noite, Lara, o geral, tá? Para a gente poder tentar qualquer coisa, vocês avisem, tá bom? Então vamos lá. Então eu trago para vocês nesse primeiro slide o pensador René Descartes, né? A gente ouve falar na parte de filosofia de Descartes. Descartes foi aquele que trouxe a divisão, a dicotomia, né? A dualidade, razão-emoção. Ele foi quem, em suas meditações metafísicas, ele separou a mente do corpo. Então, a mente é para pensar, para estudar, e o corpo para trabalhar. Digamos assim, como se pudéssemos separar o cérebro, né, do corpo. Mas eram assim que nossos pensadores tratavam o assunto. E outro filósofo, Baruch de Spinoza, concebia que a substância pensante e a substância extensa, que seria o corpo, né, era uma mesma substância, ora compreendida como atributo, ora como outro. Então Spinoza trouxe a ideia de unidade, de globalidade. E nós somos uma coisa só, nossa mente e nosso corpo, né? Então eu procuro trazer a educação física e a pedagogia juntas. Nós aprendemos com o corpo, né? A psicomotricidade nos traz isso. Então, o que acontece com o cérebro no século XXI? Né? Nós passamos pela fase onde o corpo humano estava sendo descoberto, estava sendo estudado, e de repente veio um período marcado pelo interesse científico voltado para os processos cognitivos. Já não se queria, né? A intenção já não era mais saber se a mente e o corpo agiam juntos ou separados, mas sim incluir as atividades mentais, o conhecimento, como acontece o conhecimento, como se dá o raciocínio, como acontece a memória. Eu esqueço o que eu acabei de aprender, ou eu esqueço coisas que eu já aprendi há muito tempo, o cérebro joga fora aquilo que não usa. Então a gente começa a fazer algumas especulações acerca do cérebro. Vocês estão me vendo bem? Eu tô com a impressão que tá um pouquinho... responde aqui para mim no chat se vocês estão me vendo. A impressão tá? Ah, então tá bom. Então, né, traz isso pra gente no século XXI, as neurociências aliadas à educação e à aprendizagem. Obrigada, Eduarda. O cérebro humano. Então, a gente sabe, né, que o cérebro é localizado no interior da caixa craniana. Ele é considerado o núcleo da inteligência e aprendizagem do organismo. No interior da caixa craniana, nós encontramos o encéfalo, que é uma parte do sistema nervoso central que recebe, processa e gera respostas às mensagens que chegam até ele. Então, através dos órgãos dos sentidos, o nosso corpo capta as informações do ambiente e levam essas mensagens, né, até o nosso sistema nervoso central, que vai gerar respostas àquelas mensagens. Certo? Boa noite, Tamara, Tatiane.
Então, o cérebro, gente, representa apenas 2% da nossa massa corporal, mas ele consome mais de 20% do nosso oxigênio, né? Então, para a gente ver a importância dos nossos pensamentos, como se dão os pensamentos e as emoções, ele capta 20% do oxigênio do nosso corpo para ele poder funcionar. Comanda as atividades como o controle das ações motoras, a integração dos estímulos sensoriais e as atividades neurológicas como a memória e a fala. Então, a gente vê a importância aí do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, o sistema de comando do nosso corpo. Então, o primeiro mapeamento das funções cerebrais foi proposto por Pierre e Paul Broca, realizado a partir da observação de pacientes com danos cerebrais. Então é importante a gente mostrar que esses estudos sobre o cérebro, eles não são levados ao que é considerado normal. Não é o normal que faz com que a gente questione, né? O bom funcionamento não faz com que a gente questione. O que vocês podem perceber que a maioria dos estudos vão atrás do que não está funcionando bem, em respostas, atrás de respostas, para identificar quais são os possíveis problemas, distúrbios, transtornos que possa haver e como a gente pode resolver esse problema. Então, os problemas que geram as respostas. Então, nosso cérebro foi mapeado e Broca identificou o lobo límbico, né? O limbo. Limbo quer dizer margem. Então, vocês já devem ter ouvido falar do sistema límbico, né? Das emoções. Então, esse estudo que eu estou trazendo para vocês é um artigo que vai estar referenciado no final. Ele é um estudo muito interessante porque ele nos mostra onde nós estávamos errando, os cientistas, né, que estavam buscando, e onde que haviam pontos que não eram tão verdadeiros. Mas como nós sabemos, a ciência, a cada dia, com os estudos, né, ela acaba descobrindo coisas, o que era bom passa a ser bom, o que era de repente ruim, né, não é mais tão ruim. Então a gente precisa de estudos, precisa de ciência para que a gente possa comprovar até mesmo, né, a aprendizagem, para que a gente possa descobrir novas técnicas, novas metodologias, para que a gente possa melhorar a cada dia o aprendizado do nosso aluno, que é o nosso maior interesse. Nós passamos pelos 2 primeiros slides falando sobre o sistema cognitivo, né? As competências cognitivas, as competências que fazem com que, as socioemocionais, que fazem com que nós sejamos seres humanos capazes de transformar o nosso meio com responsabilidade. Nós vimos tudo isso. E eu quis trazer o cérebro hoje para que a gente possa conectar, né? Fechar. A gente fala fechar redondinho o assunto. Então, nós temos lá o córtex cerebral. Como eu falei para vocês, eu não vou falar nome difícil, eu não vou ficar entrando muito nesses detalhes, porque eu quero chegar numa outra coisa mais legal, que é a gamificação. Vamos lá. Então, o córtex cerebral mais externo, ele é o mais extenso, é a nossa massa cinzenta, né? Composto por corpos celulares dos neurônios e outras células nervosas. Né? Agora a gente já começa a falar um pouquinho sobre neurônio. O tecido de coloração branca é o núcleo cerebral, rico em fibras nervosas que estabelecem comunicação entre o córtex cerebral, os órgãos sensoriais e os músculos de todo o corpo. Então, né, realmente é o cérebro e o corpo funcionando juntos, sob o comando do cérebro, mas que o nosso aprendizado se dá de forma global. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos neurônios. O neurônio é a unidade, né, a menor unidade do nosso sistema nervoso, porque os neurônios que fazem contato para passar as informações. Para vocês terem uma ideia, o nosso encéfalo possui cerca de 35 bilhões de neurônios. Então, são muitos neurônios para que a gente possa fazer, né, ser
um ser ativo, participativo, social, nós, né, temos condições. Por isso que eu falei no início que todo mundo aprende. Nós temos condições para isso. Nem todo mundo aprende da mesma maneira. Cada um aprende de uma forma diferente. Mas nós temos condições sim para isso. Para vocês terem uma ideia, fizeram um estudo com cérebros de grandes pensadores, de grandes gênios, e descobriram que haviam caminhos, né? Porque toda a informação que a gente recebe, ela vai formando caminhos para que a gente possa conectar. Então, os neurônios, determinadas regiões do cérebro vão agir da mesma maneira para que a gente possa acessar aquela informação. E com isso, eles fazem marcas no nosso cérebro. Então, aí, o cérebro, né, a gente tem a vista lateral dele, eu só vou mostrar que ele é dividido. Vamos dizer que a ciência descobriu que algumas áreas são responsáveis por algumas situações. Ali na vista lateral, a gente vê o vermelhinho, o lobo frontal, o verdinho, o lobo parietal, o amarelinho, o occipital, que fica atrás, né? E o lobo temporal, que fica ali na lateral. E a vista superior, a gente vê como fica essa divisão, né? O hemisfério, nós sabemos que temos dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, a gente tem lá o cérebro, né? O lado direito responsável ali pela consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, os insights, né? Que são aqueles pensamentos rápidos, recordações rápidas, as formas 3D, né? Porque o nosso cérebro faz uma transformação ali daquela mensagem que a gente está recebendo. O pensamento holístico, o global, nosso lado direito é pelo global. A consciência musical e o controle da nossa mão esquerda. Ali ao lado direito nós temos o pensamento analítico, o raciocínio, a linguagem, a lógica, a escrita, ciências e matemática, a habilidade com números e o controle da mão direita. Então, ele é mais ou menos dividido dessa forma. Nós sabemos, né, que não é uma divisão exata, porque o nosso cérebro pode assumir outras funções, dependendo dos estímulos. Aí a importância dos estímulos para o nosso aluno, aí a importância da gente falar 1000 vezes, né, tratando ali de comportamento, de emoções. Nós precisamos falar 1000 vezes, porque é assim que ele vai compreender e vai guardar aquela informação. Ali nós temos uma divisão de cada função, de cada parte do cérebro. Nós temos a audição, né, vamos em sentido horário, de baixo para cima, tá? A audição, ali na parte rosinha, a produção motora e da fala, o intelecto superior, o autocontrole, a inibição, tudo aquilo que a gente estava falando nos primeiros vídeos, né, das competências socioemocionais. Então, a gente tem as emoções nessa parte que nós chamamos de sistema límbico. Há um estudo com um homem que entrou uma barra de ferro na cabeça dele, né, um estudo muito conhecido e que gerou muitas pesquisas, e ele era uma pessoa calma, tranquila, que pensava muito antes de fazer, de tomar as atitudes, era uma pessoa super agradável, e a barra de ferro exatamente nessa região, né, entrou na cabeça, atingiu o cérebro, exatamente nessa região rosinha, e ele se transformou, ele, né, ficou bem, perdeu massa devido ao acidente, mas as pessoas começaram a perceber como ele estava com um comportamento diferente. Ele se tornou agressivo, uma coisa que ele não era antes, né? Ele começou a ficar agressivo, impaciente, ele já não tinha não era mais a mesma pessoa. As pessoas que conviveram com ele diziam que ele não era mais a mesma pessoa.
Porque o nosso cérebro controla todos esses nossos sentimentos e nossa forma de agir, não é? Ali depois, na parte marronzinha, depois do rosa em sentido horário. Lá em cima, o movimento voluntário dos olhos. Nós temos algumas cirurgias que a pessoa tem que ter cuidado para não atingir certas áreas do cérebro, porque pode fazer com que a pessoa perca a visão. Exatamente assim. Ali depois, na parte laranja, o movimento voluntário, desenvolvimento de habilidades motoras. Então, fica realmente nessa parte do cérebro. Depois a verdinha, a sensação, tem aquela sensação, compreensão da linguagem, eu estou percebendo o que está acontecendo à minha volta, eu estou identificando os estímulos do ambiente. Então, é essa parte do cérebro responsável. Aí nós temos depois a visão, a memória. Vocês viram que uma parte era o movimento voluntário dos olhos, que é em outro lado do cérebro, em outra parte, e a visão vai ser um pouquinho mais abaixo. A memória, né? E o equilíbrio, a coordenação muscular lá no cerebelo. Então, cada região do nosso cérebro acaba sendo mais responsável, digamos assim, por determinadas atitudes, determinadas situações que acontecem com o nosso corpo. É como se fosse realmente um painel de controle, né? Onde cada botãozinho tem uma função diferente. O nosso cérebro é exatamente dessa forma, só que lógico, muito mais rebuscado, né? Então tudo na verdade tenta imitar o nosso cérebro, mas nenhuma máquina ainda foi possível fazer, né? Tentar igualar ao nosso cérebro. Realmente nosso cérebro é incrível. Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema límbico. Como eu falei para vocês, o sistema límbico ele é onde integra os processos emocionais, os cognitivos e os homeostáticos. Homeostático dá a ideia de normalidade, né? De tentar o equilíbrio, de modo que sua identificação será de grande valia para a melhor compreensão das respostas fisiológicas. Então, na verdade, a gente ainda não sabe tudo o que acontece com o nosso cérebro. Existem pesquisas, mas nós temos ainda ideias. E o sistema límbico, pelos testes, pelas pesquisas, ficou conhecido pelos processos emocionais. Então, as áreas cerebrais envolvidas no controle motivacional, olha, tudo que tem a ver com as nossas antigas, olha lá, nossas duas palestras anteriores, nossos 2 vídeos anteriores. O controle motivacional, na cognição e na memória, fazem conexões com diversos circuitos nervosos, os quais, através de seus neurotransmissores, agora a gente vai falar uma coisa um pouquinho mais difícil, que são os neurotransmissores. Então, peraí, o controle motivacional, a nossa cognição, que é a nossa capacidade de aprender, nossa capacidade de interpretar os estímulos do ambiente, nossa capacidade de usar a linguagem para expressar nossos sentimentos, tudo que a gente estava falando nas outras palestras, principalmente no vídeo 1. Então, eles fazem circuitos nervosos. Lembra que eu falei que a informação acaba fazendo um caminho no cérebro que fica marcado? Porque toda vez que eu preciso acessar aquela informação, eu vou passar pelo mesmo caminho no meu cérebro, através dos meus neurônios, para que eu consiga obter aquela informação. Então, agora já vão entrar os neurotransmissores. Então, os neurônios, eles se conectam, né? Mas não são iguais a fios que eles se conectam, juntam, não. Eles não se encostam. Eles têm uns neurotransmissores para passar a informação entre eles. Então, eles promovem respostas fisiológicas que relacionam o organismo ao meio. O sistema nervoso, no caso, somático, né? O que eu percebo do meio ambiente. E também a inervação de estruturas viscerais. Então, o sistema nervoso visceral ou da vida vegetativa. É o responsável por aquela dorzinha de barriga quando a gente precisa fazer uma apresentação, que a gente fica tenso com determinadas situações. É exatamente isso.
o nosso sistema nervoso, ele se comunica com o nosso sistema nervoso visceral da vida vegetativa. A mão molhada, né? A gente fica com a mão gelada, com a mão suando em determinadas situações. Então é realmente por esse motivo, por conta dessa rede de conexões de diversos circuitos nervosos. Então, vamos lembrar lá o primeiro slide, realmente é o corpo e a mente juntos, né? Olha o nosso cérebro interferindo nos nossos órgãos por determinadas situações que nós passamos no cotidiano. Então, vamos falar sobre as emoções, né? Então, se as emoções, elas acompanham respostas, são acompanhadas por respostas autonômicas, endócrinas. Então, nós temos lá, nós lembramos, né, do nosso sistema endócrino, quando nós estamos nervosos com algum problema, o nosso sistema endócrino também ele é afetado. As pessoas que acabam engordando muito ou emagrecendo demais quando estão com problema, a gente fala, né? Porque está tudo desregulado no organismo da pessoa. E quem manda nisso tudo? O nosso cérebro, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir diante das situações é a responsável por tudo isso acontecer com a gente. Mas a gente não tem muito controle. Eu falei, né? Nós abordamos esse tema no vídeo 1, se eu não me engano, que a gente falava exatamente sobre nós não sabermos como lidar com os nossos alunos. Nós, muitas vezes, não sabemos nem como lidar com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias emoções. Como que nós vamos lidar com os alunos, né? Eu falei que nós estudamos, muitas vezes na graduação ou no curso normal, né? Eu sei que a gente tem participantes aqui do curso normal. E nós aprendemos, nós temos lá a psicologia do desenvolvimento, nós aprendemos um pouquinho sobre o desenvolvimento das crianças, mas e o nosso? E o nosso sistema nervoso? E os nossos pensamentos, as nossas emoções? Quem que vai cuidar da gente? Né? A gente tem que recorrer ao serviço de saúde, aos psicólogos, porque realmente nós não estamos preparados. Nós vemos aí um grande número de professores, de profissionais da educação que estão doentes, que estão readaptados em outras funções, porque nós realmente temos dificuldade para lidar com as nossas emoções também. Nós também somos seres humanos, né, repletos de sentimentos, e nós também temos que ser cuidados. Os profissionais de educação precisam de muita atenção, inclusive, porque nós temos que lidar o tempo inteiro com um processo bem complicado, que você acaba educando emocionalmente o filho dos outros, né? Nós temos família, temos filhos. Boa noite, Vânia. Nós temos filhos e família. E nós sabemos, né, que a gente tenta separar o trabalho da família, mas quando a gente chega na nossa sala de aula com 30, 35 alunos, cada um de um jeito diferente, nem sempre a gente vai achar lindo e maravilhoso. Né? Esse evento, inclusive, não foi para a gente achar lindo e maravilhoso e achar que a gente tem formas milagrosas para resolver isso. A gente não tem. Né? O que a gente tem é conhecimento. A gente tem que lidar e saber o que está acontecendo conosco e com os nossos alunos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as emoções. Continuando nas emoções. Então, essas respostas que... Vamos supor que a gente esteja numa situação de perigo e a gente automaticamente vai pensar ou em correr ou em lutar, né? É a luta ou a fuga que a psicologia aborda bastante. Então, o nosso corpo descarrega inúmeros neurotransmissores, a adrenalina, né, principalmente, para que o nosso corpo tenha a reação de sair correndo se for necessário ou de enfrentar aquilo que está acontecendo. Né, aquela situação. Então imagina que nós, né, a luta ou a fuga era possível lá quando nós ainda éramos nômades, homens das cavernas, né, eu brinco que nós éramos homens das cavernas, e nós fugíamos ou lutávamos com aquele animal, né, ou a gente fugia. Hoje as nossas lutas são diferentes, tem hora que dá vontade de sair correndo, não tem? Tem situações que a gente pensa, poxa, não vou dar conta, eu vou sair correndo.
Então, o que vai fazer com que a gente aguente e não saia correndo? Que muitas vezes a gente não pode sair correndo. O que vai fazer isso é a gente conseguir lidar com as nossas emoções, a gente conseguir controlar as nossas emoções, né, e educar os nossos alunos para que eles também consigam resolver os problemas de uma maneira adequada. Porque nós vimos que o nosso cérebro aprende os comportamentos. Toda vez que a gente precisa de uma resposta, o nosso cérebro vai através daquele caminho que a gente tem ido sempre. Então vem aquela pergunta: por que sempre eu acabo agindo da mesma maneira? Por que aquele meu aluno, apesar de eu conversar com ele milhares de vezes e ele olhar para mim e falar, eu entendi, eu não vou fazer mais, e pede desculpa e chora, e daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa? É exatamente esse caminho que ele já traçou no comportamento dele e que está sendo difícil para ele achar um outro caminho. Mas não é impossível, nós precisamos mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, reconhecendo as situações, reconhecendo que tudo tem toda ação gera uma reação, toda atitude gera uma consequência e nós precisamos aprender a lidar com elas, né? Então, a gente vai falar ali das emoções mais primitivas. Alguns estudiosos dizem que as emoções nunca vão ser definidas, né? Porque a emoção é a ação do sentimento. Então, a gente reage àquele sentimento. Nós estamos tristes, choramos. Estamos felizes, sorrimos. Né? Então, as emoções, na verdade, são os sentimentos em ação. Alguns pensadores, filósofos dizem que não é possível definir as emoções. Aí cada um fica aí com o seu, né, com o seu entendimento sobre isso. Então, gente, as emoções mais primitivas, como eu falei, nós necessitávamos e ainda necessitamos da sensação de recompensa. Então é diferente com os nossos alunos, eles querem ser recompensados por aquilo que eles estão fazendo. Então nós agíamos e agimos através da recompensa, o prazer, a satisfação. Então eu faço se é agradável, se não for agradável, eu não quero fazer. Nós vemos hoje nossos alunos que gostam tanto de jogos, nós vamos chegar lá, né, é o caminho para a gente chegar nos jogos, na gamificação, porque é agradável, eu gosto de vencer, eu gosto de ter um desafio. E também nós agimos sobre as sensações de punição, né, o desgosto, a aversão, aquele olhar que reprova, porque tem aqueles alunos que são mais quietinhos e quando a professora já lança aquele olhar, tipo, né, não tá legal o que você tá fazendo, e ele fica totalmente inibido com aquela situação. Enquanto outros gostam daquela sensação, a professora tá olhando para mim, o professor tá falando comigo, eu sou o centro das atenções. Então nós temos aí, né, para uma pode ser uma punição, para outro pode ser uma recompensa. Ele pode sentir prazer em você estar olhando só para ele. Então, por isso a gente tem que levar em conta a individualidade. Cada um é um, cada um percebe o mundo de uma forma. Né? Como a gente fala, às vezes nós temos irmãos gêmeos e cada um é de um jeito totalmente diferente. Porque apesar de tudo... Boa noite, Márcia, tudo bom? Então, apesar de tudo, nós precisamos, né, identificar o que aquele aluno tem de bagagem, né? O que aquele irmão gêmeo compreendeu do mundo. E eles podem ser totalmente diferentes na sua compreensão do mundo. Ah, mas é o mesmo pai e a mesma mãe. Imagina, né? Se o mesmo pai e a mesma mãe a gente já pode ter um ser totalmente diferente, que sente totalmente diferente, imagina um monte de alunos dentro da sala de aula, né? Que são de pais e mães totalmente diferentes, que têm valores totalmente diferentes, né? Então, imagina a situação. Imagina a gente lá na frente precisando controlar tudo isso. Tem que ter muito conhecimento e saber muito o que a gente está fazendo, né? Então, vamos lá.
Então, cada sensação dessa, a sensação de recompensa, a sensação de punição, ela entra em um circuito específico. Lembra da marca que eu falei para vocês, que fica pelo caminho que os neurônios sempre fazem? Pois é. Então, elas ativam um circuito totalmente diferente e específico. Vamos falar, então, dos neurotransmissores, daquelas substâncias que a gente estava falando que os nossos neurônios precisam para se conectar. Né? Como eu falei, o neurônio não encosta no outro. As informações são passadas através dos neurônios, através dos neurotransmissores. Então, são substâncias químicas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir ou se já passaram por isso, né? Todos nós, professores, em algum determinado momento desesperado da vida, procuramos um psiquiatra que fosse para nos salvar. E ele falou sobre alguém que nós conhecemos que era um problema de neurotransmissor. Vocês já ouviram falar nisso? Então, os neurotransmissores que nós produzimos em determinadas situações, lembrando lá, né, de antigamente, da luta ou da fuga, um dos neurotransmissores que é a adrenalina, né? Então, nós produzimos vários. Eu vou falar sobre alguns para vocês. Por meio dessas substâncias químicas, as células obtêm informações. Né? Então, nós precisamos de vários neurônios para que a gente faça uma rede e essas informações, lembrando que informações ativam várias partes do nosso cérebro. Por quê? Né? Nós vimos mais ou menos cada áreazinha que é reservada para uma determinada reação, alguma determinada atividade ou atitude. Então, algumas atitudes dependem do nosso cérebro todo. Então, nós precisamos de uma rede, nós precisamos ativar cada partezinha, cada áreazinha do cérebro para que a gente possa resolver um problema. Mais um item que eu vou trazer para vocês mais à frente, mas eu quero que vocês lembrem, tá? Que são as redes que ativam o nosso cérebro por inteiro. Então vamos lá, as informações, os estímulos, a gente fala tanto em estímulo, não é? Pois é, os estímulos são importantes exatamente para isso. Então, a gente pode também, essas células podem estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final no órgão ou no músculo-alvo, porque pode ser um neurônio motor, aquele que vai chegar no músculo para fazer um movimento. O pessoal da educação física e está aí também vai lembrar lá das aulas. Então, tudo é ativado pelo nosso cérebro, tá? Então, os nossos neurônios, eles têm impulsos nervosos que eles estimulam e tem um determinado momento que para, certo? Precisamos que esse estímulo pare. Imagina se nós damos estímulo a um músculo e o nosso estímulo não pare nunca. Né? O que vai acontecer? A gente não quer mais andar, mas o meu cérebro, meus neurônios está chegando a informação através dos nervos, né? Naquele músculo e eu quero parar, só que meu corpo continua contraindo. Então, são distúrbios que acontecem devido à falta desse controle, que eu não vou falar hoje para vocês, porque é muito longo, né? É um assunto bem longo, mas para vocês saberem que existem também esses estímulos, tá? Que eles não param, a culpa não é da pessoa, né? O estímulo está acontecendo, acontece isso muito com os autistas, que os estímulos não param, eles são capazes de ouvir um barulho e aquele barulho continuar, como se estivesse continuando, né? No cérebro, do ouvido lá dentro e o autista entra em desespero, né? Então, tem alguns casos de crises que é exatamente devido a esse estímulo neuronal que não cessa, tá? Então, pode acontecer. Então, ali eu vou mostrar para vocês um neurônio. Nós vemos as vesículas. Exatamente, Márcia. É muito importante saber como trabalhar esses estímulos. Exatamente. Porque nós precisamos estimular, mas nós não podemos passar do limite, né? Porque
precisamos ter esse limiar, onde parar os estímulos. Mas esses estímulos que eu estou falando, eles são, às vezes, causados, né, a falta da interrupção desses estímulos pelos próprios neurotransmissores, por outros motivos, tá? Mas é exatamente, estímulo é bom, mas a gente tem que ter um limite. Por isso que é importante o conhecimento, é importante a gente estar se capacitando. Então, ali nós temos as vesículas, onde ficam os neurotransmissores, são bolsinhas, né, onde os neurotransmissores ficam guardados, e eles são liberados no momento da sinapse, né? É o momento onde um neurônio passa a informação para o outro, que se chama sinapse. É como se fosse um choque. A gente vendo, né, nas imagens, é como se fosse um choque. É o momento que está sendo passada a informação. Então, nós vamos agora, exatamente, Márcia, né? Tudo tem que ser com equilíbrio. Nós percebemos isso principalmente na nossa vida, no dia a dia. Nós precisamos nos equilibrar. Sem equilíbrio, nada funciona, muito menos. Às vezes a gente quer ensinar tudo para o nosso aluno ao mesmo tempo. Nós estamos na alfabetização, nós queremos ensinar o nosso aluno a escrever, a fazer conta, e o aluno não tem nem noção ainda do som, da consciência fonológica, que é tão importante. E ele não consegue aprender, e a gente acha que tem alguma coisa errada. É o estímulo correto, na quantidade certa, né? Então vamos lá. Os neurotransmissores. Eu falei de um, né? Mas agora a gente vai falar. Por exemplo, a gente vai falar do hábito, o neurotransmissor e o efeito na vida. Então, vamos supor, comemorar, ser grato, exercícios físicos fazem com que a gente libera dopamina, um neurotransmissor chamado dopamina. Qual é o efeito da dopamina na nossa vida? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo, a energia e a motivação. Então, prestem atenção. Eu já falei para vocês que eu vou chegar lá na frente e falar sobre a gamificação. Prestem atenção no que a dopamina faz e o que nós precisamos fazer para que a gente libere dopamina. Olha lá, comemorar é uma palavra importante. Ser grato, fazer exercícios físicos. A gente falou lá no primeiro slide da dicotomia, né? Da ideia de corpo-mente, ser totalmente separado. E a gente viu que não é isso, né? Nós trabalhamos por inteiro, nós somos um ser completo, global. Então, nós vamos ver que o exercício físico, eu como professora de educação física, digo para vocês que é muito importante manter nossas atividades em dia, né? Para a nossa saúde, não só do corpo, mas olha lá, gente, nós reduzimos a ansiedade, nós melhoramos nosso ânimo, nós temos mais energia para lidar, né, na nossa sala de aula com os nossos alunos, com os nossos filhos, com o nosso cotidiano, nossos estresses. Então, nós precisamos estar com a dopamina em dia. Vamos lá, o próximo hábito, ver o lado bom das coisas, o otimismo. A gente quer ensinar os nossos alunos a não serem tão pessimistas, né? Não vamos pensar que vai dar errado. Tem aquelas vezes a criança pequenininha lá da educação infantil que já começa a chorar antes mesmo da gente passar a atividade porque vai dar errado, porque o colega vai fazer melhor que ela, né? Então, a gente percebe que o que falta nesse organismo é a serotonina. A serotonina faz com que os maus hábitos sejam reduzidos, aumenta a nossa capacidade de decisão. Às vezes a gente está confuso, nós não conseguimos identificar as nossas ideias, a gente não sabe o que está se passando, a gente pede até ajuda para o outro, né? Ai, me ajuda aqui a organizar meu pensamento, que nem eu estou me entendendo, né? Aquela famosa frase que a gente vê aí nas redes sociais, né? É alguém que possa me entender e que me explique, porque nem eu estou me entendendo. Então é a nossa falta ali da serotonina, para a gente conseguir decidir, ver o lado bom das coisas, não achar que tudo vai acabar daqui a pouco. Tem hora que a gente pensa que o mundo vai acabar. Não é diferente com os nossos alunos, né? Eu vou morrer por determinada situação. Não morre não, gente. A vida continua e a gente precisa levar com bom humor, né? A gente precisa ver o lado bom das coisas. Nem sempre é fácil. Pode estar faltando serotonina e nem a gente falando vai adiantar. Mas se nós buscarmos
exercitar o nosso cérebro, exercitar os nossos pensamentos. A gente viu que o corpo é bom exercitar, né? Que a gente já libera ali a dopamina. Mas a serotonina também é muito importante. Então nós precisamos, aquele pensamento ruim, daquele aluno negativo, que tudo tá ruim, que chora por tudo, a gente precisa ensinar ele a ver o lado bom das coisas. Pensa numa coisa boa, numa coisa que você acha agradável, né? Então é isso, é assim que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. E a melatonina? A melatonina, nós precisamos pegar um pouquinho de sol, né? A melatonina faz com que melhore a nossa qualidade do sono. Tem até comprimido de melatonina, né? Alguns nutricionistas passam, eles receitam, né, para o seu paciente a melatonina, para eles melhorarem a qualidade do sono. Mas, gente, vamos pegar um pouquinho de sol, né? Vamos sair, botar a cara no sol um pouquinho, pra gente... Você vê que tudo é importante, né? Então, para a gente conseguir liberar a noradrenalina, nós precisamos de massagens e de exercícios físicos. Novamente, os exercícios físicos aí. Exercício físico é importante. Fazendo massagem, exercício físico, trabalhando o nosso corpo, as nossas células, os nossos músculos. O que a gente gera? A gente reduz o estresse, a gente melhora o foco e a capacidade de pensar. Vocês já devem ter ouvido falar? Podem falar aqui que eu vou respondendo. Pode falar comigo no chat, tá? Vocês já ouviram falar dos bebezinhos que nascem e não há um toque, não há a movimentação daquele corpo, daquelas células? Como é importante a massagem para o bebezinho? Então, é imprescindível para o desenvolvimento esse tipo de estímulo, né? E às vezes a gente, por falta às vezes de conhecimento, não estimula. Então aí a dica para quem trabalha com creche, quem trabalha com os bebezinhos, né? Creche 1, creche 2 aí, os berçários, é importante que eles se movimentem também, tá? Então, pra gente, então, melhora o foco, a capacidade de pensar, e a gente precisa melhorar essa capacidade de pensar. A ocitocina é um neurotransmissor. Esse é hiper importante. A ocitocina, ela é produzida com abraços verdadeiros, com troca de afeto. Uma das participantes do evento me mandou um e-mail dizendo que está fazendo um trabalho sobre a afetividade. Olha só a importância da afetividade no nosso cérebro, né? Não é só importante porque a gente sabe que é importante, a gente ouve falar, tem inúmeras teorias, mas olha só como a gente produz esse hormônio. É uma questão de produção de hormônio através de abraços verdadeiros, né? Nós produzimos ocitocina, as mães produzem ocitocina, os bebês produzem a ocitocina quando estão perto dos pais. O pai também produz ocitocina, que é aquele amor, olha lá o coraçãozinho na ocitocina, é aquele amor puro, aquele amor verdadeiro, aquele amor incondicional. Então nós precisamos do toque, nós precisamos do abraço. Esse estudo que eu falei sobre os bebezinhos, a falta do toque, o bebê que é separado da mãe logo quando nasce, falta a produção da ocitocina, né? Então, a afetividade, como é importante. Então, a ocitocina vai proporcionar bons sentimentos, amor, conexão, confiança. Quantos alunos nós não recebemos que não tiveram esse amor, né? Que estão moram em locais de alto risco, estão aí à própria sorte, e a gente não compreende aquele sentimento daquela pessoa. Mas é impossível desenvolver o sentimento? Lógico que não, né? Nós temos ali, que está sendo bastante estudado, inclusive, né? No caso do autismo, a ocitocina é de extrema importância. E agora a gente vai falar do GABA. O GABA é um neurotransmissor que ele é produzido quando nós temos o hábito de comer castanhas, prestem atenção nisso, castanhas, foco, meditação e respiração. Então, respira fundo, conta até 10. Eu sou instrutora de Pilates também e a gente usa muito a respiração, né? Então a gente pode, vocês já ouviram falar
da meditação para as crianças? O que acontece quando acontece a meditação? Monique, me ajuda aqui rapidinho que eu acho que eu mexi em alguma coisa. Então, a meditação, ela faz com que nós possamos produzir, né, o hormônio GABA. Então, esses neurotransmissores que nós acabamos produzindo com determinadas atitudes, eu tirei a tela daqui, não sei como, determinadas atitudes que nós não sabemos às vezes porque o nosso aluno age daquela forma, porque nós agimos dessa forma, e realmente são atitudes, hábitos, vem de hábitos, né, que nós precisávamos ter para produzir aquele neurotransmissor para fazer com que aquele nosso comportamento, aquele nosso sentimento fosse modificado. Então, agora, por último, nós vamos falar sobre a endorfina. A endorfina, ela é produzida quando nós comemos chocolate, quando nós rimos, né? A felicidade, a gente está muito feliz, a gente ri, a gente produz mais endorfina. Através do contato com a natureza, né? Então, o sexo também faz com que a gente possa produzir a endorfina. Quando a gente está na TPM, né, a gente precisa de um chocolate, a gente sente que o chocolate vai salvar a nossa vida, nosso humor. Pois é, a endorfina, a produção de endorfina faz exatamente a redução da dor. Ela age na redução da dor, na depressão. Então, as pessoas que estão lá deprimidas, elas precisam de contato com a natureza. Nós podemos proporcionar isso aos nossos alunos, passeios ao ar livre. Eu fiz um projeto, eu sou supervisora numa escola particular, e a gente, infelizmente, foi interrompido, né, pela pandemia, mas conseguimos ainda fazer alguma coisa com trabalhar os sentimentos. O projeto era exatamente para trabalhar os sentimentos. E a gente percebe que observar a natureza, até uma música que fala, não custa nada, que fala que um abraço não custa nada, um beijo seu não custa nada, o pôr do sol não custa nada. E a gente precisa ainda na escola mostrar para a família, trazer a família, né? Olha, vai ver o pôr do sol com seu filho. Vocês foram à praia, agora a gente está ainda impedido disso, mas a gente pode sim proporcionar momentos bons. E a gente que está trabalhando online, não sei se a condição de vocês está assim também, se vocês também estão trabalhando com aula online, com videoaula, né? Nós percebemos que mesmo estando em casa, junto com os pais, falta essa conexão. Os pais já não sabem mais se conectar com os filhos. E os filhos ficam perdidos, porque muitas vezes nós na escola que acabamos suprindo essa necessidade deles de ocitocina, eles gostam de abraçar a gente, eles gostam de saber que a gente está ali, de contar uma novidade. E é assim que a gente consegue ajudar no desenvolvimento dos nossos alunos. Então, a sensação de felicidade, olha, aumenta a sensação de felicidade e a gente está ali rindo, está sendo agradável, a gente pode transformar alguns momentos da aula em momentos agradáveis, a gente precisa colocar um pouquinho mais da realidade deles, da parte boa, né? Porque a parte ruim, infelizmente, o nosso cérebro nos lembra o tempo inteiro. Porque se a gente exercitar a parte ruim, a gente vê que vai faltar, não tem jeito, né? A serotonina, e a gente não vai produzir porque a gente não vê o lado bom das coisas. Então a gente esquece como fazer, como rir, como fazer brincadeiras. Às vezes a gente fica até cansado, a gente fica até... Não vou brincar agora não vou fazer agora não, agora eu não quero, não tô bem, porque a gente não produz serotonina, então a gente tem que ser viciado, né, no que é bom, no que faz bem para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele vicia, tem uma plasticidade, não é por isso que eu falo que nós aprendemos qualquer coisa, e ele é fácil de viciar. Nosso cérebro vicia naquilo que o nosso pensamento acaba alimentando, né? Então tem pessoas que se alimentam do que não é bom.
ela se sente mais ela se alimentando do que não é bom. Nós vemos vários casos de alunos assim. E tem aquele não, aquele que já é feliz, ele fala que é gente boa, né, toda a vida, a pessoa que tem um riso fácil, mas isso tudo é o estímulo que a própria pessoa dá para o cérebro, dependendo das situações que ela vive, né, que é um fator ambiental também. Então, dependendo de onde eu vivo, eu produzo ou não esses neurotransmissores. E nós na escola, né? Nosso assunto é escola, nosso assunto é BNCC, não é psicologia, como eu deixei claro, tem até alguns psicólogos inscritos. Não, trabalhar esses sentimentos é com o psicólogo, né? Que a gente deixe bem claro, não estou entrando na área da psicologia. Mas a gente precisa saber que existe e a gente precisa ajudar esses alunos que não conseguem e a gente precisa se ajudar também. Né? Nós precisamos saber que nós precisamos fazer uma atividade física para que a gente reduza a nossa ansiedade, que haja ansiedade, principalmente nessa época, né? Nós estamos hiper mega ansiosos. Então, eu acho importante, eu trouxe para vocês, para que ficasse de uma forma leve, para vocês poderem conhecer o assunto. Então, agora a gente chegou no ponto da gamificação. Então, o que seria gamificação? O que isso tem a ver com a BNCC? Vocês já leram lá na BNCC falando gamificação? Acredito que não, né? Porque não tem essa palavra, assim, a palavra gamificação. Mas a BNCC, ela proporciona, à medida que a gente vai lendo, a gente começa a imaginar como a gente deve trabalhar aquilo que a BNCC está trazendo para a gente, certo? Então, ela propõe uma gama de eixos temáticos que visam organizar os objetivos e as habilidades, como a oralidade, a leitura, conhecimentos linguísticos, dimensão intercultural, etc. Lembrando que a BNCC, ela não é um documento pedagógico, tá? Ela não vai dizer como você vai fazer aquela atividade, como você vai trabalhar aquele componente, não é isso. A BNCC traz para a gente o geral, a gente vê as competências gerais, o básico, que todo aluno tem direito. E a gente percebe que em determinados pontos da BNCC, ele fala sobre jogar games, não fala gamificação, mas ele fala lá sobre seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos, e serão progressivamente intensificadas e complexificadas na direção de gêneros secundários com textos mais complexos. Então a BNCC fala assim, ó, seguir regras de jogo e jogar games. Então, a BNCC fala ao longo do ensino fundamental e do ensino médio que os games são explorados, fala sobre os games de uma maneira mais crítica. Ela fala sobre a reconstrução e reflexão, fala sobre as condições de produção e recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes mídias. Então, a BNCC falando das diferentes mídias, ela está falando de quê? Está falando das linguagens, né, os memes, o GIF, que os alunos falam tanto, fanfic, os vlogs, os vídeos minuto, zine, fanvídeo, tudo aquilo que o nosso aluno produz quando não está na sala de aula, no celular dele, no computador dele, no quarto dele, na casa dele, que é a parte legal, né? A parte chata é ir para a sala de aula e ficar assistindo o professor falar toda a vida com quadro, né? Nada acontece, não tem luz, não tem estímulo, não tem o imediatismo que tem aquilo que ele consegue procurar na casa dele. Então, qual é o nosso maior desafio hoje? É competir. Nós já tínhamos o desafio de competir com as TVs. Nós levamos as televisões para a escola, né? Nós passamos vídeos, nós ilustramos aulas com a TV. Hoje, nós conseguimos ilustrar aulas com o computador. Né? A gente procura um tema no Google, por exemplo. A gente não tem um livro, então a gente procura no site alguém que já fez, já contou uma história com aquele livro. Então, a gente tem ali, né, os youtubers que ajudam a gente nesse sentido. Então, é disso que a BNCC está falando.
nas linguagens que os alunos conhecem, na linguagem atual. Não é que a gente não queira, né, que é prejudicial. Nem tudo é prejudicial. A gente precisa pensar de uma outra forma. O tempo muda, né, a tecnologia avança e nós precisamos acompanhar para não ficar para trás. E não tem outro jeito, tá? Não tem, conta pra vocês. Não tem. Ou a gente acompanha, ou a aula é chata, ou os alunos não vão querer aprender. Vão passar de ano com a nota básica, média, e não vão levar nada disso pro futuro deles. Então, nossa função hoje é muito maior, sempre foi, né? Mas hoje está ali escrito. A BNCC traz pra gente essa consciência, essa conscientização, e nós vemos aí cada vez mais a tecnologia. Depois, quem tiver interesse, não é um material meu, por isso eu não divulguei, né, no e-mail. Tem alguns materiais para vocês nos e-mails, não sei se vocês já deram uma olhadinha. Hoje eu já mandei o material da aula de hoje falando sobre a gamificação, tá? Então vocês olhem lá no e-mail, tá? É só um link, é só baixar, tá bom? Quem está participando hoje da nossa live, os certificados estão bonitinhos, eu que fiz. Então estão lá também, daqui a pouquinho eu vou mandar para vocês por e-mail, tá bom? Tá tudo já no esquema. Então vamos lá. Continuando, né? A BNCC ainda fala de reconstrução e reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes mídias e esferas, campos de atividade, né? A gente já leu o slide repetido. Então vamos lá. E qual é a importância da gamificação e da BNCC? Onde foi que a gente, né, os estudiosos, não fui eu, chegaram a essa conclusão, os educadores chegaram a essa conclusão que a gamificação realmente vai, né, de encontro com o que está escrito na BNCC. Nós temos lá a motivação, lembra? Produção de dopamina. Por que motivação? Eu preciso completar um desafio. Vocês já viram que na sala de aula, se você disser que tem um desafio, independente da idade, aqueles alunos ficam loucos. Qual é o desafio? Né? Eles querem saber qual é o desafio, eles querem conseguir. E se é um desafio, é uma coisa difícil e eu preciso conseguir. Então, é o que causa motivação. Quando há uma possibilidade de vitória, as pessoas produzem testosterona. Todos nós temos testosterona, né? Os homens em maior quantidade, as mulheres em menor quantidade. Quando nós estamos com nossos hormônios equilibrados, pode acontecer de ter um desequilíbrio hormonal. Lembra que a gente falou lá sobre o sistema endócrino? Então, tem tudo a ver com essa produção de testosterona. Então, nós produzimos automaticamente, os alunos produzem um bom humor, energia e autoestima. De pensar que eles podem vencer, eles já produzem esse hormônio. A amígdala. Né? A amígdala é o centro de decisões do nosso cérebro. Quando eu mostrei o cérebro coloridinho lá, onde cada área do cérebro era relacionada a alguma atividade, ou um sentimento, ou a visão, a recepção de algum estímulo, né? Então, a amígdala é responsável pela memória e pela repetição. E nós trabalhamos nos games bastante repetição, bastante memória, só que de uma forma lúdica, né? De uma forma divertida. Não como se você estivesse mandando o aluno copiar 10 vezes, como acontecia antigamente, né? Copiar 10 vezes a frase. Ele vai conseguir repetir, reproduzir, mas não vai ter a motivação. Então, provavelmente, ele vai esquecer. Ele pode até fazer uma avaliação e conseguir ir bem nessa avaliação, mas provavelmente, depois de um certo tempo, aquilo não vai mais fazer sentido para ele. Porque lembra quando eu falei lá na frente sobre a luta e a fuga, sobre os mecanismos de recompensa? Lembram? Então, quando a gente tem esse mecanismo ativado, nós guardamos, nós retemos aquela informação. Quando é só pela repetição, dificilmente vai ficar guardado, porque o caminho que o cérebro vai fazer não vai passar por aquela recordação
de bem-estar, né? Então, isso faz todo sentido. Nós estarmos ensinando e o aluno estar se sentindo bem. Por isso que a gente fala que criança com fome não aprende, criança com problema não aprende. Lógico que muitas vezes não depende da gente, mas o que a gente puder fazer para unir as neurociências, que é esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, que eu estou apresentando para alguns, e outros já tiveram a oportunidade de pensar sobre isso. É exatamente porque é uma coisa só, aprender com satisfação, aprender com prazer, e a gente vai recordar. Às vezes a gente não sente o cheiro de um aroma que nos leva, de repente, a 20 anos atrás, né? É assim com o aluno. Aquele aprendizado, aquele conteúdo vai trazer uma boa resposta porque ele passou por uma situação agradável. Quando ele estava aprendendo, quando aquilo estava sendo captado pelos órgãos dos sentidos. Então faz todo sentido a gente trabalhar assim, utilizando as neurociências. A expansão, né, a massa branca que a gente falou lá no início também, que fala sobre novas habilidades. Nós temos por isso que eu falei, né, nosso cérebro é plástico, nós temos capacidade de aprender das novas habilidades. Então nós vamos jogar. O ato de jogar estimula o córtex pré-frontal maior, né, que é responsável pelas novas habilidades, pelo aprendizado das novas habilidades. A eficiência, nós nos sentimos capazes. O aluno se sentir capaz de completar uma atividade é muito importante. Por isso eu oriento as minhas professoras, né, lá da escola, onde eu sou supervisora, que os alunos precisam se sentir capazes. Se você der um determinado estímulo e você cobrar dele uma resposta além do que ele é capaz de te dar, ele vai se sentir incapaz. Ele vai dizer, tia, eu não sei. Tem aluno na alfabetização que fala, eu não gosto de estudar. Porque está sendo além do estímulo que ele está conseguindo captar. A gente estava falando lá no início, né, Márcio? Sobre os estímulos, sobre o equilíbrio desses estímulos. Então, gente, nada de estímulo além do que o aluno consegue perceber, tá? Porque ele vai se sentir incapaz. Então, a ocitocina, né, como a gente falou lá, o neurotransmissor que é responsável pela prática de ensino, a empatia, a conexão emocional. Então, é um hormônio, lembra como a gente produz ele? Né? Com abraços sinceros, é o amor. Então, você precisa ter amor. Quando a gente fala que o aluno aprende quando o professor ensina com amor, é isso, gente. A gente libera a ocitocina e o aluno libera a ocitocina, lógico, num grau bem pequenininho em relação àquela produção de ocitocina em relação aos pais, né? E os pais em relação aos filhos, mas ele libera esse hormônio que é responsável ali pela empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu consigo me colocar no lugar do outro porque eu desenvolvo um sentimento que nós chamamos de amor pelo outro. E com amor, tudo fica mais fácil. Ensinar com amor, realmente, o aluno aprende. E nós aprendemos, porque é uma troca, né? A gente não ensina só, a gente aprende o tempo inteiro. Então, por isso eu trouxe para vocês os neurotransmissores. Então, a gente vai falar de um joguinho que é bem conhecido, que as crianças adoram, e que a gente consegue trabalhar vários conceitos. Eu poderia fazer, inclusive, né, até uma live só sobre isso, só sobre o pensamento computacional, né, sobre construir aquele processo de identificar, de modificar, de construir, que é a nossa capacidade de matemática também, de linguagem, que a gente precisa saber o que está fazendo, a gente precisa ter lógica no que a gente está fazendo. Né? E um dos joguinhos aí para quem é pai e mãe ou quer indicar para os alunos agora na época de pandemia, já vi vários projetos que trabalham conceitos como alterações climáticas, geometria, períodos históricos, entre outros, através do Minecraft. Né? O meu filho mais novo gosta muito, ele aprendeu o nome de todos os metais devido a esse joguinho, então é bem interessante, porque a gente tem várias formas de ensinar, vários conteúdos podem ser trabalhados. É de construção de blocos, eles constroem a casa, eles constroem com os elementos da natureza que eles têm ali.
Então, vamos falar agora, né, a gente está falando o tempo inteiro, mas vamos falar mais diretamente a educação socioemocional e os games. Os games podem ser aplicados de diversas formas. Na sala de aula, gerando benefícios para os alunos e professores, e entre as vantagens vale destacar que aumenta a interação e o engajamento dos estudantes. Ah, mas é só com jogo, é só com game, é só com computador, com videogame? Não, gente. Existem muitas outras formas de moldar a sua aula para que ela fique parecendo um game, né? Lá no material que eu disponibilizei para vocês, no e-mail, tem como a gente deve trabalhar para transformar a nossa aula num game, tá? Para gamificar a nossa aula. Então vocês olhem lá, que tem tudo lá. Não é só com videogame, não é só conectado à internet, não é só o trabalho online. Existem inúmeras formas de você transformar a sua aula num game, de ela ficar interativa, de ficar agradável, de ter desafios. É disso que a gente está falando, né? Desenvolver o protagonismo e a autonomia dos alunos, e estimular a socialização e a colaboração entre os estudantes. Então, através dos games, a gente faz com que os alunos socializem, a gente trabalha em grupo, como eu falei no vídeo 2, a gente tem que incentivar o trabalho em grupo, a gente tem que incentivar que cada um descubra o seu lugar no mundo, o que eles gostam de fazer, e desenvolver o pensamento criativo. Eu preciso criar. Vocês já devem ter visto alguns projetos que falam sobre empreendedorismo, projetos de empreendedorismo, escolas que trabalham o líder, né? O projeto O Líder em Mim. O que, na verdade, são esses projetos? Esses projetos fazem com que o aluno descubra o seu lugar no mundo, o que ele veio fazer, do que ele gosta, né? Desenvolva o pensamento criativo. Vamos trabalhar, a gente não dá resposta naquele momento, a gente auxilia, mas não dá resposta. Vamos montar alguma coisa, a gente manda muito trabalho que dá trabalho para a gente para casa. Vamos reservar um tempinho para fazer aquele trabalho na escola. Os pais hoje, né, não querem que os alunos, que os filhos se reúnam em grupos, têm medo de ir para casa do colega. Mas a gente pode fazer isso na escola também, né? Esses sábados letivos que a gente sabe que não são nada produtivos, a gente transforma num game, a gente transforma datas especiais em games, a gente faz com que aqueles alunos queiram estar ali, que eles queiram aprender, que eles mostrem o que eles aprenderam até agora. Eu costumo dizer que o maior laboratório para quem é psicomotricista, né, é o parquinho da escola. É a hora que o aluno está subindo, está descendo, está rolando, está se balançando, está escalando. É aquele momento, está equilibrando, né? Então é aquele momento que a gente percebe qual é a vivência daquele aluno, o que ele aprendeu até hoje. E muitos comentam sobre, eu gosto muito de observar as crianças no parquinho, eles comentam sobre o componente curricular, sobre um conteúdo que ele aprendeu no dia, e ele leva aquele conteúdo para brincadeira. Então é importante. Eu gosto muito de separar um tempo na grade, né? Um tempo previsto na grade, que não é o tempo do parquinho. Nós temos um tempo livre, nós temos um tempo na grade que é para brincar, que é para uns games. Que eu aprendi na matemática hoje a adição, então no determinado horário separado daquele dia eu vou trabalhar o que eu trabalhei na sala de aula com aquele aluno. Pode ser na sala de aula o game, não necessariamente precisa ser no espaço externo, mas é necessário que a gente trabalhe com o aluno para fazer com que aquele conteúdo seja divertido, porque é assim que ele vai compreender. A gente, muitos alunos até compreendem, né, direitinho na sala de aula, sentadinho, mas ele não leva para a prática. É isso que a BNCC vem estimular. Traga um conhecimento para a prática, e é isso que o game faz com o aluno, ele traz o conhecimento para a prática. Gerar interesse em um conteúdo relacionado ao que está sendo explorado no game. Então, tudo pode virar um jogo. A gente faz lá o jogo de perguntas e respostas, um jogo de números, né? Tipo um ludo, que você precisa jogar o dado e cai em determinada pergunta e faz um determinado caminho, e a gente precisa dar trabalho, com certeza. Mas hoje,
em dia, né? Em pleno século XXI, indo para 2021, a gente não pode de jeito nenhum pensar que vai dar trabalho. Porque a gente vai ter trabalho, educar dá trabalho. Vocês já viram educar sem ter trabalho? Né? Seria uma fórmula mágica, não existe. Né? E eu peço muito isso das professoras que eu trabalho, né? Eu peço que seja dessa forma. A gente faz oficinas, disponibiliza cursos e preparação para isso, né? Que a BNCC vem falando também, da capacitação desses professores. Como eu estava falando do socioemocional em geral, eu preciso estar capacitado para conseguir ensinar o meu aluno e para que eu me sinta bem também nessa sala de aula fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, a gente, através do game, também desenvolve o pensamento crítico e analítico. Então, eu preciso criticar, eu preciso analisar. Então, o aluno se torna um cidadão. Ele lembra lá das capacidades? Eles começam a analisar as situações para que ele possa resolver. Ele sai daquela posição de que eu recebo tudo pronto, o professor me dá a informação, o meu pai e minha mãe fazem tudo para mim, para ele ser um sujeito ativo, ele tomar as rédeas, né, das próprias ações. Então eu não posso ficar dependendo de outra pessoa para que eu possa agir. Eu preciso tomar atitudes e o jogo mostra isso para ele, né? As atividades que envolvem esse tipo de pensamento. E é isso que o pensamento computacional faz. Ele faz com que o aluno se torne crítico e analítico. A matemática não é mais a inimiga dele. Ele vai perceber que ele precisa calcular para resolver determinadas situações. Ele vai ver que ele precisa acessar os conhecimentos de história, de geografia, de língua portuguesa, tudo junto. Chega da gente ficar dividindo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É tudo junto. A gente precisa das informações, assim como o nosso cérebro precisa trabalhar envolvendo redes neurais, utilizando todo o seu potencial, a gente precisa também fazer isso pelos nossos alunos. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Eu agradeço a quem ficou até agora. O que vocês perceberam? Foi útil? O que vocês me falam sobre isso? E aí, gente? Vamos conversar um pouquinho? Só eu falei muito. O que vocês têm para falar sobre isso? Não tô dando chat. É isso mesmo que tá aparecendo? Então, eu vou dizer para vocês que agora, todo mundo que participou da live, eu vou estar encaminhando para o e-mail, tá? O certificado, para que vocês possam imprimir, vai em forma de link. É só clicar no link que vocês acessam o certificado, tá? Espero que a gente possa estar juntos. Depois vocês podem mandar a mensagem lá pela página mesmo do evento, tá? Que eu vou ler, ou por e-mail, a gente pode se falar por e-mail. Quem quiser alguma informação, alguma sugestão, tá? Estamos aí. O nosso foco é realmente a educação, compartilhar conhecimento, fazer o melhor pelos nossos alunos, e a BNCC tem sido um documento que está norteando, né, as nossas ações. Tem muita coisa que a gente ainda precisa discutir, isso eu não nego, nós precisamos pensar, né? Por exemplo, o pensamento computacional, ele começa no ensino fundamental, sendo que a gente sabe que é fundamental para a educação infantil. Então, a gente precisa ainda melhorar bastante, mas eu acredito que o caminho seja esse. Né? Lembrando que a gente também precisa se capacitar, a gente precisa cuidar da gente primeiro, para que a gente possa cuidar também dos nossos alunos. Nós precisamos nos organizar mentalmente. Às vezes a gente precisa de uma ajuda de um profissional da saúde, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas eu acredito, como eu abri, né, a live falando, que a educação vai mudar o mundo, a gente vai mudar as pessoas, e o caminho é esse, trabalho de formiguinha, mas que a gente chega lá. A gente, quando vê aquele um aluno que deu certo, que lembrou de uma palavra, de um sentimento, de um pensamento bom que a gente teve por ele, a gente já fica grato, né? É isso aí, eu vou encerrar a live.
tá? Já vou mandar por e-mail os certificados de vocês. Fiquem com Deus, beijos, tchau, tchau.